Bom, pessoal, vamos retornar então aqui, tá? Recebi uns e-mails de alguns de vocês. E amanhã, sem dúvida, eu já vou colocar no Moodle os artigos escolhidos por cada grupo. Se tiver artigo repetido, eu aviso vocês, tá? Então, a gente viu até agora, então, conceitos básicos, né, do que é uma patente, o que o NPI entende por patente e os tipos de patente, né? Quanto ao modelo de utilidade, patente de invenção e quanto ao objeto, né, em si, quanto ao fato em si. Tá, turma? Patentes e segredos industriais. Então, uma patente, ela é algo público. Uma patente é pública. A gente pode consultar outras patentes de outras empresas. Uma patente, ela é pública. Ela não é pública, aberta à exploração daquela patente, mas uma patente é pública. E já um segredo industrial, não. Um segredo industrial, como o nome diz, é um segredo, né? Então, uma patente, ela dá ao proprietário exclusividade de exploração, suporte para ações judiciais, venda, cessão ou aluguel. Pode vender, alugar uma patente, produtos oriundos dela em si. Enfim, um segredo industrial, não. Segredo industrial, tempo de permanência em sigilo, riscos que terceiros cheguem à ideia, pessoas envolvidas e contratos de trabalho tem que estar regendo isso, né? Então, se tu tem um segredo industrial e tu não quer revelar ele, as pessoas envolvidas naquele desenvolvimento daquele segredo, né, devem estar bem amarrados com o seu contrato de trabalho, tá? Com sigilo, confidencialidade, etc. Tá? E mesmo assim, não é impossível as pessoas chegarem àquela ideia. Isso aqui, roubo de informações industriais, aqui no Brasil ainda não é tão comum, mas China e Estados Unidos, isso aqui é... A briga que eles estão hoje aí é econômica, né? Mas estão se apegando a razões industriais aí, né? Professora, a receita da Coca-Cola é um segredo industrial. Não sei te dizer. Não sei te responder essa pergunta. Eu não sei se ela é um segredo industrial, uma patente. Eu sempre ouvi que é um segredo industrial. A receita da Coca-Cola em si, que todo mundo tenta, mas ninguém consegue chegar, né, na mesma fórmula. Né? Sim. Eu imagino que ainda seja porque se fosse uma patente já teria expirado, né? Tá, então, até um bom ponto para eu fazer uma pesquisa, vou trazer aqui para a aula que vem aqui para vocês. Tá bom? Ô, professor. Sim. Boa noite. Boa noite. Eu acho que em alguma cadeira eu vi algum professor comentou que, complementar o que a colega comentou ali, a Claro. Coca-Cola não é patenteada, é só a marca, né? Eles não patenteiam, digamos assim, um refri, porque daí teria que abrir a fórmula, né? Eles não abrem. Então já respondeu a pergunta aí que eu não soube responder. Muito obrigado aí. Beleza, Isso. professor? Então é isso, essa é a diferença, né? É o que eu falei, uma patente, ela não é um segredo, a patente ela é pública, tá? E ela tem um período de vigência. Já o segredo industrial, não, né? Tá? Já o segredo industrial, não. Tu tem o risco, né? De alguém chegar àquela ideia, no caso da Coca-Cola, se alguém chegar numa fórmula exata e fizer um refrigerante com o mesmo gosto da Coca-Cola, eles não vão ter o que fazer. O cara não se protegeu com a patente. Em contrapartida, a patente tem um prazo de validade que o segredo não tem, tá? Então, cabe à empresa optar por qual é a melhor estratégia para ela em determinado momento, tá? Ô, Aspectos da... professor, Sim. só uma dúvida, quando tu faz a patente, só para esclarecer, tu tem que dizer mais ou menos vamos lá, um computador, eu tenho que dizer como é que eu fiz e como é que ele é feito, né? Sim, E mais o ou que menos ele não. tem... Você tem que dizer em detalhes. Isso, e o que ele é especial. E quando eu digo como é que é a Coca-Cola, eu estou dizendo exatamente todos os componentes, né? E aí eu estou abrindo o jogo para todo mundo. Exato. Isso, exato. Então, de novo, a patente tu abre o jogo total. Em contrapartida, ninguém vai poder fazer igual aquilo ali. Senão tu vai meter uma ação milionária lá no cara e ele se ferrou.
ou tu quer que o cara pague royalties, etc. Tá? Então, porque aí, se nós for, o teu comentário é bastante válido e bem interessante aqui para gente seguir no assunto aqui. Então aí o teu comentário abre margem para a gente dizer, tá, mas então para que eu vou patentear? Você tem que abrir eu tenho que abrir toda a parte técnica. Por que eu vou patentear? Porque a patente ela te dá benefícios, te dá proteções, tá? Então, se é algo que tu imagina que ninguém nunca vai conseguir chegar, por exemplo, esse da Coca-Cola, ela imagina que ninguém nunca vai chegar numa fórmula igual a dela. Ela imagina que ninguém nunca vai conseguir descobrir todos os componentes ou todo o processo de fabricação lá para chegar naquela fórmula dela. É isso que ela imagina, então ela não patenteia. Mas se é algo que tu imagina que podem chegar e podem copiar, se torna público ou pior, alguém pode patentear antes que tu te cobrar royalties ainda, né? Então, daqui a pouco tá lá numa fábrica, tu desenvolveu um novo método de trabalho, um funcionário lá foi demitido, chega numa outra fábrica, ó, lá na outra nós fazia assim, tá? Numa empresa. Quando eu falo fábrica, é uma empresa qualquer, tá? Eu falo fábrica porque é mais o meu universo. Mas uma empresa qualquer, prestação de serviço, enfim, uma construtora, etc. Tá? Uma desenvolvedora de software, enfim. Olha lá, nós fazia isso de outra maneira. E o cara lá mais esperto, mas isso aqui é patenteável, ele vai lá, patenteia e ainda aciona. Que empresa trabalhava? Eu trabalhava na empresa do Zé. Ele vai lá e aciona a empresa do Zé, que foi o que inventou aquilo, vai ter que pagar para usar a ideia que ele inventou. Ah, mas essa ideia é minha. Meu querido, tu não tem o problema teu. Tá? Então, sim, esse teu comentário é bastante válido e faz sentido, porém, se a gente for para uma abrangência maior, então eu não preciso patentear nada, tem só meu segredo industrial, não, peraí. E às vezes as coisas podem ser meio triviais ou óbvias, e uma patente te dá uma proteção bastante boa e necessária, tá? Ô, Aspectos, professor, sim. mas se alguém fazer essa patente antes, por exemplo, tiver ideia, alguém vai lá e faz a patente, eu tenho como comprovar? Eu teria como recorrer isso que eu fiz primeiro, de alguma forma? É difícil, juridicamente tem meios, se tu tem como comprovar, tu pode requerer a invenção da ideia, mas o que acaba acontecendo, eu não tenho muitos exemplos aqui, tá? Mas o que acaba acontecendo em muitas vezes é uma coparticipação. A patente fica para o cara que pediu a patente se referindo ao inventor, tá? Quando é uma patente de invenção, tu não pode patentear uma ideia, tá? A gente até vai ver aqui mais para frente. Aqui, ó. Tu não pode patentear uma ideia. Seres vivos, fenômenos naturais, etc. Tá? Mas uma ideia, tu não pode patentear a ideia. Ah, tive a ideia de... Poxa vida, agora não me vem um exemplo à cabeça aqui, mas de, sei lá, fazer um carro com 6 rodas. Com 8. Sei lá. Tá, mas isso não consigo fabricar isso em escala industrial, não. Isso é uma ideia. Ou uma ideia qualquer que não seja. Depois a gente vai ver os requisitos que uma patente tem que ter, que uma ideia, um invento, enfim, tem que ter para poder se tornar uma patente, tá? Mas, por exemplo, no caso de um processo, que é o que eu estava colocando, sim, a outra empresa pode requerer que é dela e pode tentar a comprovação que é dela. Mas por que não fez essa patente, né? Ou o outro cara pode, naquele exemplo que eu dei, né, pode fazer pequenas modificações e alegar que aquilo é dele. Mas sim, no meio jurídico, tá? É Camila, né? Isso. No meio jurídico, sim, o inventor, digamos assim, né, o detentor da ideia, sempre ele vai poder requerer.
Só aí é o que a gente diz, cara, por que não entrou tu com a patente, né? Por que não se protegeu? Por que ficou esperando alguém entrar, tá? Mas se ele conseguir comprovar que a ideia é dele, ele pode tentar pleitear essa patente, sim. Tá? E entra numa seara jurídica bem intensa aí, tem diversos escritórios aí de advocacia que vivem somente disso, tá? Mais alguma pergunta, dúvida? Então, os aspectos da carta patente jurídico, né? Apontando as características técnicas protegidas e delimitando os direitos do inventor, tá? E o aspecto técnico representando pelas informações e soluções técnicas descritas que constituem o invento em si, tá? Das quais é dado o conhecimento para o uso pela sociedade. Tá? Então, de novo, a sociedade pode usar, porém vai ter que se referir ao cara e vai ter que pagar de alguma maneira ao detentor da patente. E o aspecto social, né, que vai em linha com o conceito que a gente viu lá na primeira página, né? Qual que é o aspecto social? O Estado te dá o direito, ele te dá uma benesse, ele te dá exclusividade para tu utilizar aquilo por 20 anos, em troca de que tu divulgue esse segredo, entre aspas, né? Que tu divulgue essa novidade. Que isso vai contribuir para a disseminação de novos conhecimentos e, consequentemente, para o desenvolvimento tecnológico do país, né? Então, daqui a pouco vocês nunca viram aquela coisa, tu inventa um pedacinho e o outro cara inventa outro pedacinho, o outro inventa outro pedacinho, o outro inventa outro pedacinho, e assim tu vai montando as coisas. Então, o Estado te dá uma benesse, olha, eu tô te dando aqui um papel que só tu vai poder explorar isso aqui nos próximos 20 anos. Então, todos os ganhos, ó, tá aí o segredo da Coca-Cola então, diz o Valério. Então, todos os ganhos são teus por 20 anos, tá? O Estado te dá isso. Eles se aprimoram para não copiarem. Pode ser que a Coca-Cola se aprimore sempre para quando alguém chega na fórmula dela, a fórmula dela já mudou e já está com um gosto melhor ou diferente, enfim. Né? O comentário do colega está aí no chat que vocês podem ver. Sim, faz sentido. Tá? Então, o Estado ele te dá o direito por 20 anos desde que tu divulgue. Se tu não divulgar, eu não te dou o direito. Então, aqui o colega falou, na patente tu tem que descrever, então. Sim, tu tem que descrever, não mais ou menos, tem que descrever em detalhes o que é aquele teu ponto ali. Mas aí todo mundo vai poder copiar. Cara, vai poder copiar, mas aí tu vai poder acionar alguém também. Tá? Então, esse é o aspecto social. No fim das contas, o que o Estado quer, né? Aqui, quando eu falo Estado, eu não falo em governo, eu falo em Estado propriamente dito. O que o Brasil deseja? Desenvolvimento do país, né? Desenvolvimento tecnológico. Para a gente não vender laranja e comprar suco a 3 vezes o valor, não vender o ferro e comprar uma máquina a 1000 vezes o valor do minério de ferro que a gente vende. Então, a gente quer desenvolver tecnologicamente o nosso país, né? Industrialmente falando, né? Então, esse é o aspecto social por trás da patente. Só que, em contrapartida, o Estado te dá esse direito, mas exige que tu divulgue aí para as pessoas, tá? Então, o que eu estava falando antes ali dos requisitos básicos, né? Para a obtenção de uma patente. Que disse, uma ideia não pode ser patenteável, né? Tu não pode dizer lá, tu leu uma patente, não, mas essa ideia foi minha. Cara, ideia não é patenteável. Eu tive essa ideia uma vez, tá? Mas tu não publicou um artigo, não foi atrás para transformar isso aqui num produto industrial, num processo industrial, num sistema, enfim, tá? Então, a patente, ela tem que atender 3 requisitos básicos: novidade, atividade interna ou ato inventivo e aplicação industrial. Se ela não atender um desses 3, e eles são aditivos, tá? Eles têm que ser somados. Se tu não atender um dos 3, não consegue a obtenção da patente, tá? Novidade é quando o conhecimento técnico
é quando o conhecimento técnico para o qual se requer a proteção patenteária não estiver compreendido pelo estado da técnica. E o que é o estado da técnica? É toda a informação disponível ao público sob qualquer forma de divulgação, oral, escrita, digital, etc. Até o uso da data do pedido. Então, se aquela informação técnica não estiver disponível, aquilo é uma novidade. Atividade interativa ou ato inventivo, né? Que seria na patente de invenção, não pode ser óbvia, no sentido de que a ideia não teria ocorrido a um especialista que atue no campo em que aconteceu a criação. Requer um efeito técnico novo ou inesperado, né? Então, aqui, mudei de cor. Pô, mudou de cor não tem nada de inventivo, né? A não ser que seja algo no qual a cor traga uma característica diferente a um determinado produto. Característica, quando eu falo em característica, entenda-se funcionalidade. Tá? Sim, uma cor diferente vai trazer uma característica visual diferente. Mas quando eu falo em características, eu entendo uma funcionalidade diferente. Tá? Para patente de invenção, se exige que tenha atividade inventiva e para um modelo de utilidade que compreenda um ato inventivo, tá? Então, tanto para uma patente de invenção ou para um modelo de utilidade, eu preciso atender esse requisito aqui, tá? Atividade inventiva encerra um passo significativo da técnica e o ato inventivo é uma característica pontual isolada, sem desenvolvimento anterior e posterior na tecnologia. Tá, pessoal? E aplicação industrial. Aplicação industrial, a invenção deve ter finalidade de uso na produção econômica seriada em escala industrial. Aqui só um conceito de industrial, todos os ramos, atividade econômica, fabricação de mercadorias, agricultura, pesca, etc. Tá? A aplicação industrial abrange produtos e processos. Tá? Então, aquela patente tem que ter uma aplicação industrial. Quando se fala industrial, é no sentido amplo da indústria. Quando a gente fala a palavra indústria, não é uma empresa. Na indústria. Na indústria não é uma empresa. Às vezes as pessoas confundem indústria com empresa. Então, existem diversos setores industriais. Tem a indústria do extrativismo, que é pesca, né? Extração mineral, extrativismo, indústria de transformação. Mas tu pode patentear um processo de serviço, indústria de serviços, né? Indústria financeira, bancos. Pode patentear um processo diferente de atendimento de cliente lá. Por que não? Tá? Então, isso é um setor econômico, é um setor industrial, ramos da economia, de fabricação de mercadorias, mas também aplicado a processos, tá? Então, tu pode... a serviços, não a processos, perdão. Então, tu pode patentear um processo de trabalho numa indústria de serviços sem problema nenhum. Tá? E aqui as exceções, né? Que a colocação da colega fez a gente avançar algumas casas aqui, né? Quando eu disse que ideias não são patenteáveis, né? Então, para ser patenteável, eu tenho que ter no mínimo esses 3 requisitos atendidos, tá? E outras exceções, então, seres vivos, naturais, são simplesmente descobertas na natureza, plantas, vírus, fungos, bactérias, né? Vou patentear o Covid-19. Não, é um vírus que existe, tá aí e foi, infelizmente, descoberto, tá? Descobertas de fenômenos naturais, tá? Fenômenos lá, El Niño, Laninha. Então, quando alguém descobriu esses fenômenos naturais e todos os outros aí que ainda se descobre e ainda vai se descobrir, tá? Não é patenteável. Vou patentear a erupção de vulcão. Então, sempre que tiver alguém usar o termo erupção do vulcão, vai ter que me pagar royalties. Isso não existe, tá? Criações que possam pôr em risco a saúde e a segurança pública, tá? Produtos químicos, biológicos, enfim, processos industriais que utilizem, sei lá,
qualquer elemento que possa colocar em risco a saúde e a segurança pública e ideias, tá? Então, isso tudo são exceções às patentes, algo que a gente não consegue patentear, tá, turma? Dúvidas até aqui? Podemos seguir o baile? Então, a gente tem aqui algumas diferenças entre descoberta e invenção, tá? A descoberta, ela não pode ser patenteada, tá? E já a invenção, sim. Descobriu algo, tá? Descoberta. Encontro ou formulação de algo cuja existência material ou conceitual era, até esse momento, desconhecida. Novas espécies minerais, vegetais, animais, etc., tá? E invenção, concepção de produto ou processo novo, inexistente até o momento. A roda, o motor a jato, tá? Para-raios, resulta da ação do homem sobre a natureza, tá? Então, o homem agindo sobre a natureza, se beneficiando dela, é uma invenção. A natureza em si, algo natural, inerente ao meio em que a gente vive, é uma descoberta, tá? Então, aqui uns exemplos, ó. Roda foi invenção. Numeração decimal, descoberta. O aço, invenção. Opa. Invenção, tá? Então, tinha lá o minério de ferro, que está lá dentro da terra, é o minério de ferro. Se cavocar lá na mina de ferro, tirar uma bola de minério de ferro, não é uma invenção, é uma descoberta. Mas o que é o aço? Aí eu não sei, o pessoal aí da mecânica ou da metalurgia poderia saber melhor que eu, mas o aço, que eu saiba, é tu colocar carbono dentro desse minério de ferro, é tu tirar as cinzas dele, né, o material orgânico, né, as cinzas dele e colocar carbono lá. Então, o carvão lá nas aciarias, o cara bota lá minério de ferro com coque, né, coque de carvão, e faz o aço. Pessoal aí eu sou da produção, não entendo muito disso, mas é mais ou menos por aí, tá? Mais ou menos por aí. O cara mistura lá minério de ferro, que normalmente já vem peletizado lá, já vem em bolas assim, mas poderia ser em qualquer outro formato, com coque, com carvão coqueífico, com coque, tá? Então, o minério de ferro em si, ele é mineral, ele é disponível lá nas entranhas do nosso planeta. Então, ele não é uma invenção, ele é uma descoberta. O aço é uma invenção, tá? Esfericidade da Terra. Até 540 a.C., se achava que a Terra era plana. Hoje ainda acham alguns, né? Mas é que faz pouco tempo, né? Faz só quantos anos? 2.700 por aí, né? É pouco. Mas, pessoal, a Terra é redonda, tá? Então, isso é uma descoberta, não é uma invenção. Alguns acham que é uma invenção, mas não é uma descoberta. Óculos, 1285, invenção. Imprensa, 1436, invenção. Técnicas cirúrgicas, descobertas. Oxigênio, descoberta. Cromossomo, descoberta. Telefone, invenção. Penicilina, invenção. Tá, pessoal? E aqui um exemplo bem interessante que eu achei para trazer para vocês. Estava pesquisando aqui. Não foi no INPI, foi num material aqui, até um erro meu não ter colocado a fonte, mas bem interessante. Quem aqui já brincou com carrapicho ou sabe o que é carrapicho? Sabem o que é carrapicho? Tchê, eu quando era guri brincava disso aqui, né? Se jogava nos cabelos, apanhava ainda quando chegava em casa. Carrapicho é uma bolinha assim. Sabem ou não sabem? Botem aí no chat, se manifestem, senão eu vou explicar. A bolinha das mamonas, não era? É parecido com mamona. A diferença da mamona é que ela não gruda e o carrapicho gruda, essa porcaria aqui, cara. Então tu joga o Eu tô ligado que é. jogava nos cabelos. Não tem coloral aí dentro? Hã?
tem um negocinho que tem coloral dentro, né? Não, carrapicho não tem. Carrapicho é do mal. Carrapicho acho que não tem nada. Tem cor. Hã? O que tem cor dentro que ele tá falando é o urucum. Ah, é verdade, que é bem vermelho, né? Isso. Bueno, enfim, mas o carrapicho é uma praga, rapaz. Tinha isso aqui lá a minha família é do interior, mora no interior até hoje, e tinha isso aqui lá perto. Isso aqui é um mato bravo, um brejo, isso aqui nasce aí no meio do mato. É tipo aqueles picumã que grudam nas calças, quando tu vai pro mato, umas capoeiras bravas aí. Picumã. Ah, não sabe o que é picumã também? Aí também vocês são muito Nutella. Não sei. Vai lá no Bourbon, lá no Big, vê se tem picumã. É só chegar lá e pedir na farmácia lá, o senhor tem isso aí. Tem picumã, carrapicho. Pô, vocês estão muito Nutella também, mas enfim. Não, eu me criei com isso aí também, senhor. Tocava pela guria também. Então, tchê, o carrapicho era uma praga isso aqui, cara. Porque isso aqui, se tu jogar num cabelo, isso aqui gruda, mas que nem bosta em tamanco, diria o pessoal lá fora. Cara, e aí esse cara aqui, ó, esse senhor aqui, Jorge de Mestral, inventou a partir da observação do comportamento desta planta, né? Ele inventou o velcro. O que ele viu? Ele disse, mas essa planta tem ciliados, né? Então eu vou fazer algo da mesma maneira, e isso aqui se eu jogar num cabelo gruda. Então eu vou fazer um cabelo e um outro imitando a planta, e eles vão grudar. E a partir disso, o cara inventou o velcro. Tu vê que coisa bacana, né? Que legal isso aqui, né? Então, a patente de 15 de outubro de 1852 na Suíça, tá? Em Freiburg, na Suíça. Essa corporação Velcro SA. Tá? Então, que bacana. Sim. Na verdade, ele pegou duas, sendo simplista, né? Duas coisas que já existiam e conseguiu unir o útil ao agradável aí, né? Isso, então, se tenta fazer hoje, né? Isso. Cara, eu tenho quase certeza que eu vi um filme sobre isso aí. Pode ser, ó, o cara dos filmes aí, o nosso cinéfilo da sala. Se lembrar aí, traz pra gente. Se lembrar o nome aí. Trago, sim. Sobre o carrapicho ou sobre a invenção do velcro? Sobre o velcro, sobre o cara que inventou o velcro. Vou dar uma pesquisada também. Duas coisas que eu tenho que pesquisar. A fórmula da Coca-Cola e o velcro. Vou pesquisar e eu vou tentar trazer alguma coisa aí para a aula que vem para a gente enriquecer, tá? Mas isso aqui, pessoal, por que eu trouxe isso aqui? Claro, porque é bacana, é legal, né? A gente vê que, através de uma observação, o cara formulou uma patente. Mas para a gente ter uma perfeita noção do que é descoberta, alguém descobriu essa planta aqui e viu que essa planta tem determinadas características. Só que esse cara aqui botou a cabeça dele para funcionar, disse, opa, tudo bem, alguém descobriu isso aqui, mas como é que isso aqui pode vir a ser útil na vida das pessoas? E descobriu o velcro, então, tá? Então, eu trouxe isso aqui para a gente ver a diferença aqui entre descoberta e invenção. Tá, turma? Direitos de propriedade da patente, tá? A quem pertence uma patente? É considerado o autor da invenção sempre uma pessoa física, tá? Pode solicitar que o seu nome seja divulgado ou não. O nosso amigo Jorge aqui resolveu que fosse divulgado, mas pode ficar no anonimato. O titular e o proprietário podem ser a mesma pessoa, tá? Titular é o autor da invenção, tá? E o proprietário é quem detém a patente, tá? Aqui no caso, então, é dessa empresa aqui, do Velcro SA, ó. Em Valde, na Suíça, Velcro SA, que está situada em Freiburg, tá? Em Freiburg, na Suíça. A patente pode ser requerida em nome de um ou de vários autores,
No Brasil, o direito é de quem depositar primeiro, é que nem os nossos artigos. Chegou primeiro, levou. Ah, patente também. Ah, tem duas empresas lá que brigaram e vão resolver o patentear. Cara, que chegou primeiro, leva. Tá bom? Propriedade unionista. Essa propriedade unionista aqui se refere ao país, tá? Em qual união ela foi depositada, tá? Dispositivo que permite que qualquer interessado em depositar o pedido de patente em outro país, com qual o Brasil tem acordo, pode, tá? Então, se o cara depositar lá nos Estados Unidos e o Brasil tem acordo, essa patente vai ser válida no nosso território também, tá? Então, tem o prazo de 12 meses para a patente e 6 meses para desenhos industriais. Então, o cara depositou lá em 12 meses, ninguém pode depositar aqui no Brasil também essa mesma patente. Tá? E depois de 12 meses, se ela for aprovada, o depósito, ela vale pelos mesmos 20 anos, tá, pessoal? Direitos de propriedade, propriedade interna, tá? Em caso da desistência do titular sobre a patente depositada, esse tem 1 ano para depositar um segundo pedido sobre aquele assunto correlato ao primeiro e requerer a prioridade interna. Ou seja, fiz um depósito, meu pedido foi indeferido, não ganhei a patente por algum detalhe técnico ou por algum motivo qualquer. Eu tenho 1 ano para fazer um novo pedido, para fazer as adequações necessárias e fazer um novo pedido. Então, se eu não ganhei, provavelmente algum desses itens básicos aqui eu não atingi. Novidade, inventiva ou aplicação industrial. Eu vou lá, adapto a minha descoberta, minha invenção, meu modelo, e eu tenho 1 ano para voltar com essa patente. Depois de 1 ano, se alguém fizer essa adaptação e tiver êxito, ganho uma patente, eu perdi. Tá? Período de graça, que então, após 1 ano de depósito, após a divulgação do invento, pelo próprio inventor ou pessoa autorizada por este. Tá? Então, esse cara aqui, ele tem esse 1 ano, dentro de 1 ano, ele vai poder depositar novamente essa patente e não precisa pagar lá as guias novas do INPI. Lá, tá? Tratado de cooperação em matéria de patentes. Tá, pessoal? Aqui, Tratado Internacional, que foi celebrado em 1970 entre 35 países. 6 anos depois, já eram 87 países, tá? E tem a ver com com esse direito de nações aqui, tá? Então, os 87 países que são signatários, inclusive o Brasil, tá? Tem aquelas cláusulas parecidas, embora a lei, cada país tenha a sua lei, tá? Então, a nossa lei 9279, lá de 96, ela é uma lei que vale no território brasileiro, porém, ela deve se referir, como a gente viu o protocolo de Madrid, tem a União de Paris, tá? Para patentes. Permite ao titular, no prazo de 1 ano, realizar o depósito internacional do seu pedido na Organização Mundial de Propriedade Industrial, indicando os países de seu interesse. Tá? Então, o cara ganhou uma patente no Brasil, tem 1 ano para dizer, olha, eu quero que isso aqui se valha para a China, Estados Unidos, Alemanha, etc. Prazo de 20 meses da data de depósito no país de origem. Tá? Então, tem quase 2 anos aí de garantia no país de origem dele. Mesmo se ele não ganhou uma patente, então não vai poder... O cara ganhou a patente aqui no Brasil, depositou nos Estados Unidos. Ele tem 20 meses para que alguém dos Estados Unidos venha aqui no Brasil e diga, olha, essa patente aqui não é dele, é minha. Tá? Em 20 meses ninguém pode fazer isso. Princípio de territorialidade, o pedido de patente deverá ser semelhante ao anterior efetuado no país de origem, tá? Então, você não pode uma mesma patente se referir a 2 coisas diferentes. Pessoal, está terminando o nosso tempo, tá? Eu vou gravar o vídeo e espero todo mundo aqui de volta aqui em 1 minutinho. Tá bom? Valeu!